Voltando então ao tópico dessa aula, né? Seleção de hábitat. Quais são os mecanismos de escolha, como é que isso se dá com relação ao lugar onde os animais escolhem onde viver. Então, animais, se você pensar bem, eles podem reagir ao mundo ao redor deles em 4 instâncias, digamos, de tomadas de decisão. Então, por exemplo, uma das mais importantes, uma que a gente já cobriu aqui, falou um pouco, né? Evasão de predadores, porque nada mais pode ser feito na vida se o animal não estiver vivo. Então, isso aqui é de uma prioridade absoluta, como fugir de predadores. Uma segunda também, obviamente, muito importante, é como se manter vivo. Além de fugir dos predadores, o animal tem que encontrar meios de sobreviver encontrando seu alimento. Então, um segundo nível aqui de decisão, que a gente também já tratou em outras aulas, é como forragear, onde forragear, encontrar suas presas, etc. Um terceiro nível de tomada de decisão, e esse nós vamos tratar depois da primeira prova, eu vou voltar a falar aqui, que é o objetivo máximo biológico, digamos, de todo ser vivo. Seria reproduzir com sucesso, né? E, obviamente, ele depende dos outros, dessas outras pernas de sustentação. Mas tem uma quarta perna aqui de decisão, de tomada de decisão, que pode influenciar todos esses 3 aqui, que é onde viver, onde o animal deve escolher o seu local de vida, seu habitat, né, o seu esconderijo. Então, essa é uma tomada de decisão super importante. Então, nessa aula, a gente vai buscar entender algumas coisas. Por exemplo, o animal, ele precisa tomar a sua decisão levando em conta o fato de que ele vai gastar tempo e energia dele, procurando um local, às vezes competindo por esse local adequado. Vocês todos fazem fila ali fora, na hora de entrar aqui dentro da sala. Por que será? Né? Fica ali aquela muvuquinha ali de... Vocês querem achar um local ótimo, eu não sei bem porquê, mas lá, eu sei que lá atrás deve ser difícil de enxergar, ou então não tem ar suficiente, ou seja lá o que for. Ar, talvez, não sei se tem. Tem, Carlos, ar aí atrás? Tem oxigênio aí atrás. Mas, enfim, todo mundo vai procurar um lugar bom, seja lá por qual objetivo for. E vai gastar energia, às vezes tempo para isso. Às vezes, o local que o animal encontra, por alguma razão, não é adequado ou se torna inóspito, né? Então, o animal, alguma hora, tem que tomar a decisão também de, talvez, dispersar, de se deslocar. Como e quando ele vai fazer isso, abandonar um local, também tem alguns gatilhos que indicam isso. Um aspecto ligado a essa questão de local, de moradia, onde ir, etc., é um tópico por si só, que eu vou só tocar em cima dele, vou falar um pouco mais depois do horário do almoço, mas por si só já é um tópico de muito interesse em termos de estudos comportamentais, que tem a ver com a migração de animais. Por que animais migram, né? A migração, deslocamento de ida e vinda, é sempre ida e vinda. Migração se refere a um deslocamento circular, de retorno. Então, por que os animais migram? Por que eles retornam aos mesmos locais? Então, isso daí também é uma coisa que eu queria abordar nessas 2 aulas de hoje. E, finalmente, aspectos territoriais. O animal, às vezes, após se situar num determinado local, ele pode vir a defender aquele local de uma maneira ferrenha, né? Então, por que alguns arriscam defender um local enquanto que outros não defendem um local? Então, a gente vai abordar todos esses aspectos. De qualquer maneira, animais, com relação a tudo isso aqui, eles são bastante previsíveis. Uma vez a gente entendendo essas regras que norteiam esses aspectos, a gente sabe, por exemplo, se você fizer uma análise de características do ambiente, do local, a gente sabe que determinadas espécies têm locais específicos onde podem ser encontradas. Hoje em dia, muitos estudos, por exemplo, analisam uma série de características ambientais, da paisagem, e com base nessas características todas, então, tem uma previsão de quais espécies possivelmente seriam encontradas naqueles locais. Então, são previsíveis nesse sentido. Outro aspecto com relação à previsibilidade é o custo-benefício de um animal ficar naquele local. E a gente vai tocar
nesse assunto aqui, quando grupos de animais ou mesmo indivíduos tomam essa decisão, é porque o custo de ficar naquele local versus o benefício, às vezes o custo aumentou muito. Então o animal tem que tomar uma decisão e se deslocar daquele local. E, finalmente, algumas outras coisas que levam em consideração essas decisões e esse peso aqui do custo-benefício é que um dos parâmetros, além desses parâmetros vegetacionais, às vezes de predação, de alimento, inclui a densidade da própria espécie. Então, dependendo da densidade sendo muito alta ou muito baixa, a gente então vai ter problema, o animal vai ter que tomar uma decisão. Existem animais, por exemplo, que quando a densidade é muito baixa da espécie dele, o animal não se reproduz. Então, tem uma pomba, por exemplo, na América do Norte, que deixou de se reproduzir a partir do momento que a densidade abaixou. Ele precisa ver outros indivíduos. E, às vezes, é o contrário. Quando tem uma densidade muito alta, o animal não consegue mais fazer nada, inclusive começa a canibalizar os próprios filhotes, etc. Tá? Então, deixa eu dar um exemplo para vocês desse tipo de estudo, né, e de conhecimento que a gente sabe a respeito dessa tomada de decisão. Exemplo com colônias de abelhas. A gente não quer esbarrar num negócio desse, né? Então, a colônia de abelha, chega alguma hora em que o tamanho da colônia é tão grande, né, os indivíduos continuam se reproduzindo, que essa colônia chega a ser tão grande que ela tem que se repartir. Então, tem um momento em que o alimento ali, os recursos não são suficientes. E parte da colônia vai se deslocar. Elas se deslocam, né? A gente conhece em enxame, então talvez alguns de vocês já tenham visto, grupos de abelhas passando. Elas estão basicamente em enxame, estão buscando um outro local. Nesse caso aqui, os estudos mostram que antes do enxame acontecer, a colônia manda batedores de frente, quer dizer, são indivíduos que saem antes e elas procuram um lugar adequado. Cada indivíduo vai para um canto e voltam, depois retornam para a colônia. E geralmente elas procuram um local de cavidades que tenham de 30 a 60 litros, né, de volume. Então, cada uma vai onde tem uma cavidade, uma fresta numa árvore, uma fresta num prédio, o indivíduo vai lá e literalmente mede o tamanho daquela cavidade, tá? Geralmente mede com passos, faz uma medição do tamanho da cavidade e retorna, então, para a sua colônia. Retornando para a sua colônia, cada uma dessas batedoras vai informar para o resto o tipo de local que ela encontrou. Então, eu não sei, todo mundo aqui já ouviu falar da dança das abelhas, certo? Alguém nunca ouviu falar? Essa dança das abelhas, elas fazem dentro da cavidade do ninho, fazem na parede perpendicular do ninho, e elas então fazem uma espécie de uma dança em forma de 8, onde o ângulo dessa linha indica mais ou menos o local com relação ao Sol, onde estaria esse local, e alguns outros parâmetros dessa dança indicam o tamanho da cavidade que foi encontrada, a distância que essa cavidade foi encontrada. Ou seja, ela passa essa informação para o resto, né? E depois, democraticamente, as abelhas votam. Elas votam em qual daqueles locais elas vão fazer o enxame. E elas votam isso pela aderência do número de indivíduos que vão repetir a dança com aquelas batedoras individualizadas. Então, quanto mais aderirem a um local específico, mais o voto vai pesar em favor do enxame ir para aquele local. Então, assim, é uma tomada de decisão que leva em consideração vários fatores. O tamanho dessa cavidade, a distância, né, o local, todos esses parâmetros. Então, tem experimentos que, isso aqui, é claro, levou muito tempo para assim, chegar a essa informação que eu estou passando para vocês num slide aqui. Mas, oi, fale. O enxame anterior se mantém, né? Pergunta se o enxame anterior se mantém na colônia. Então, vocês entenderam a pergunta aí? Ela pergunta se o que acontece? Quando a colônia se divide, uma parte da colônia fica residente naquele local, a outra parte se desloca, tá? Então, ela divide.
Não, elas esperam. Então, ela perguntou se tem vários enxames que saem. Geralmente é uma ou duas batedoras que saem juntas, ou cada uma para um canto, tá? E aí volta. Escolhem geralmente uma só, tá? Então, ou seja, a colônia não se fragmenta em várias. Ela geralmente se desloca uma parte só para um novo local, tá? Bom, tem estudos que mostram... Deixa eu passar a ajudar você com essa cadeirinha aqui. Como é que elas decidem quem são as abelhas? Ah, essa parte eu não sei. Como que elas decidem? Pergunta é, como é que elas decidem quem são as batedoras? Não sei. Tá aí uma boa pergunta para uma pesquisa. Não sei. Experimentos mostram algumas coisas. Por exemplo, oi. Não sei, realmente não sei. Pode ser. Mais novas têm uma função, aí conforme elas vão ficando mais velhas, elas vão tendo outras funções. Sim, mas a batedora, especificamente para essa função, eu não tenho certeza, porque, por exemplo, elas têm funções por faixa etária dentro da colmeia, as que saem para forragear são umas, as que vão alimentar as larvas são outras, etc. Mas, especificamente, as batedoras, nesse caso, eu não posso afirmar com certeza como que são escolhidas, tá? Porque tem uma casta inteira de indivíduos da mesma idade. Dentre essas, quais seriam esses indivíduos? Realmente eu não sei, tá? Então, tem experimentos que trabalham com esses parâmetros, assim, buscando entender algumas coisas. Então, alguns experimentos fizeram ofertas de alimento mesmo para enxames que já estavam num determinado tamanho, em locais diferentes, então em distâncias diferentes. Então, esses estudos estavam buscando entender o que era o ideal para uma colônia. Se era buscar um local mais próximo, um local mais distante. E a escolha que foi vista, normalmente, é pelo local mais distante. Tá? Então, assim, isso aqui foi um dos primeiros estudos mostrando exatamente essa tomada de decisão, em que poderia se basear. Mas por que vocês acham que seria para um local mais distante e não um local mais perto? Competição, né? Então, assim, a ideia aqui, exatamente, que os pesquisadores usaram como hipótese, é exatamente essa resposta que vocês deram aqui. O ideal é que a distância seja maior para não haver competição entre duas colônias que vão se estabelecer, né? E que são aparentadas, digamos. Uma das perguntas que norteou esse trabalho de por que essa distância seria maior, né, ou menor, é que eles imaginaram o seguinte: a rainha, o deslocamento da rainha, porque a partir do momento que se determina que uma colônia vai se dividir, várias larvas são alimentadas de forma a se produzir uma rainha nova. Essa rainha nova, então, que vai se deslocar. E tem variações entre espécies, mas geralmente quando emergem várias rainhas, elas brigam entre si, matam umas às outras e sobra uma. E essa então vai se deslocar junto com o enxame novo. Essas rainhas, o deslocamento para elas é muito penoso, porque a morfologia delas é totalmente para reprodução. Então voar para elas, distâncias longas, é muito complicado. E no entanto, mesmo assim, apesar de ser uma coisa penosa para essa rainha nova, a distância que é percorrida tende a ser a escolha para uma distância maior. Bom, então, a hipótese adaptativa, que é essa que vocês sugeriram aqui, é de que o aumento da distância entre duas colônias resulta numa maior abundância de alimento para ambas, então evita a competição. Então, aqui é um exemplo de como que uma noção geral sobre a espécie ou sobre o ambiente e usando uma hipótese de trabalho adaptativa, você pode gerar hipóteses de trabalho, né, para fazer uma pesquisa. Teve um estudo comparativo usando essa hipótese que eu achei bem interessante, que elaborou uma série de predições aqui, já usando essa informação existente. Era o seguinte: uma hipótese, que a distância percorrida pelo enxame deve ser inversamente correlacionada ao tamanho da colônia, tá? Então, veja bem, essa predição ou hipótese aqui é baseada nessa informação que a gente acabou de entender aqui, né? Ou seja, quanto maior a colônia, a gente esperaria, então, que a distância entre elas fosse maior.
que a competição seria maior, já que nós temos 2 subcolônias formadas grandes. Então, aqui tem uma hipótese que pode ser testada, tá, no estudo. Outra, olha só, baseada agora nessa. Então, vocês estão vendo aqui como que a gente vai pensando uma hipótese após a outra baseada em informações. Eles tinham uma noção de que o tamanho de colônias deve variar geograficamente. Isso aqui também foi uma hipótese. Por quê? O norte da Europa, né, muito mais frio, então fazia sentido que lá as colônias fossem maiores, tá? E que no sul da Europa, que é mais quente, as colônias deveriam ser menores. Isso porque uma colônia, ela gera calor, né? Dentro ali da cavidade, todos aqueles indivíduos se movimentando, etc., é um calorzinho razoável, como vocês podem atestar estando dentro desta sala de aula, né? Quanto mais gente se movimentando, mais energia, mais calor é gerado. Então, essa variação geográfica também foi uma predição com relação a isso aqui. A outra coisa interessante é o seguinte: quando essas colônias se repartem e o enxame sai, quando é muito frio, por exemplo, no norte da Europa, a rainha fica no centro desse bolo, que aí ela está protegida e é mais quente, e as camadas externas vão morrendo das abelhas, à medida em que elas vão se deslocando. Então, é uma proteção em camadas da rainha que fica lá no centro. Bom, os resultados desse estudo em particular mostraram realmente que as colônias no norte, né, são muito maiores que as colônias na Itália. E, baseado exatamente nessa questão, já 2 predições, né, que no norte seria mais frio, as colônias seriam maiores, essas colônias percorrem distâncias muito maiores do que aquelas colônias, por exemplo, na Itália, que eram mais no sul e menorzinhas. Então, aqui a gente resume em 2 ou 3 slides um trabalho que durou cerca de 6 anos, porque convenhamos que você ficar medindo o tamanho de colônia através da Europa inteira, etc. e tal, fica muito simples, né, colocando dessa forma, mas foi um senhor trabalho isso aqui, tá? Mas gerou uma série de informações interessantes. A gente pode falar um pouquinho agora sobre espécies territoriais, tá? Como é que espécies territoriais, às vezes, determinam as suas preferências por determinados habitats? De modo geral, eu vou falar assim, realmente de modo geral, mas tem espécies que não podem escolher livremente o melhor habitat para elas. Por que será? Qual é o problema aqui? Já está ocupado por outro, né, que foi que respondeu aqui. É bom vocês responderem e pensarem para dar tempo de eu tomar água, que o médico mandou eu tomar muita água. O problema, né, o problema de dispersão, o problema é que existem outras espécies que querem o mesmo local. Surpresa, surpresa, né? Muitos indivíduos querem o melhor local. Eu acho que não deve surpreender a ninguém. Portanto, isso daqui gera uma exclusão, né? A competição entre espécies. Então, não é só entre espécies, às vezes entre indivíduos da mesma espécie e também entre espécies que têm requerimentos parecidos, demandas parecidas. Então, gera uma competição e gera também uma exclusão, às vezes, do habitat preferencial. Ou seja, competição agressiva aqui vai determinar, às vezes, a seleção do habitat. Uma determinada espécie ficaria melhor se ela ocupasse um determinado ambiente, mas porque tem uma outra espécie que consegue excluí-la, então ocorre a ocupação por aquela espécie que é competitivamente superior. Mas isso ocorre também de forma intraespecífica, ou seja, indivíduos da mesma espécie competindo pelo habitat. E eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês, curioso, e para não falar que eu falo só de passarinho, né, com os invertebradozinhos bem pequenininhos, né, competição agressiva entre afídeos, bichinho minúsculo, Pemphigus balsamifera, ou balsamífera, dependendo como você quer pronunciar. E esse é um estudo que eu achei muito gozado, de uma certa forma, e um investimento maciço de tempo de um pesquisador, que para sua área de trabalho ele precisou só de algumas árvores. Isso é o mais interessante, né? Você tem que escolher o seu animal para estudo de acordo com o seu perfil de personalidade, inclusive.
Se você gosta de ficar acordado a noite inteira, você deve trabalhar com morcegos. Se você é uma pessoa que acorda de madrugada, você deve trabalhar com aves. Se você não gosta de caminhar, você deve, por exemplo, trabalhar com preguiças. Eu já vi lá em Natal, eu vi um grupo de pesquisadores, é muito válido o trabalho, estavam trabalhando com preguiças. E sabe como é o trabalho, como é que era o sítio de trabalho dele? A área de trabalho era de baixo, era de um pomarzão lá gigante, as redes estendidas pelo pomar inteiro, e eles ficavam deitados com o binóculo olhando para cima, entendeu? Aí quando a preguiça ia de uma árvore para outra, eles mudavam de rede. Então, assim, você tem que escolher o seu bicho de acordo com você mesmo, né? Tá? Mas esse aqui, ele trabalhou então com esses afídiozinhos, totalmente legal. E, curiosamente, a competição deles ocorre, não, que você pode ver, tem 2 afídeos disputando alguma coisa. E antes mesmo de começar, o Thomas sabia que tinha uma correlação entre o sucesso reprodutivo de fêmeas e a seleção de hábitat, ou seja, especificamente qual é o hábitat. Aí você pensa, mas não, o hábitat desses afídeos não é uma árvore. Ah, mas é um bicho muito pequenininho, né? Hábitat depende do seu tamanho. Então, primeiro vamos só dar uma olhada de o que acontece com esses afídeos, né? A história de vida deles um pouquinho. Eles eclodem aos milhares na primavera e as fêmeas, elas procuram folhas dentro da árvore, escolhem um local. E o melhor local para uma fêmea é na base de uma nervura de folha. Então, por exemplo, se você tem aqui essa nervura de folha, ou essa aqui, por exemplo, o melhor local é aqui próximo, tá? Porque é onde a seiva está fluindo mais fortemente, uma quantidade maior. Então, o local melhor é bem na nervura. O que esses afídeos fazem? A fêmea, ela induz um crescimento do tecido da folha ali de uma forma meio desorganizada e forma uma bola oca, né, que a gente chama de galha, que é isso aqui. Não sei se vocês já viram galha, já abriram uma galha, deram uma olhada dentro. E dentro da galha ela se reproduz de forma partenogênica, né, são clones, e então produzem outras fêmeas. Depois a galha rompe num determinado momento e as filhas, então, que atingiram a maturidade sexual, elas dispersam daquele local, tá? Então, basicamente, o ciclo de vida dos afídeos é esse. Tem reprodução também sexual, mas é noutra época, não é na primavera, etc. Mas, enfim, é isso o habitat deles. Ideal, né? Pois bem, o Thomas, ele verificou, aí imagina, hein? Como que ele verificou isso, tá? Ele olhou folha por folha de uma árvore e contou os afídeos. Então, provavelmente ele tinha uma equipe de escraviários. Sendo uma... Bom, ele verificou que existiam, em média, 20 fêmeas para cada folha, né? Então, aí ele já determinou mais ou menos uma densidade desses indivíduos. Ele também determinou, de modo geral, essa parte aqui, eu não sei exatamente como é que ele fez, porque foi um estudo que precedeu esse aqui, mas que as fêmeas procuram folhas grandes. Então, elas têm uma preferência aqui de hábitat por folhas maiores. E a outra coisa que ele descobriu é o seguinte: uma fêmea numa folha, aquela folha é dela. Ela gosta de ficar sozinha na folha, então ela defende ativamente a sua folha. Então, o hábitat territorial aqui de cada fêmea dessas é de a folha. E as brigas ocorrem e podem causar mortes. Então, elas brigam ativamente, elas ficam de costas uma para a outra e ficam dando coices, tá? Oi. Tem formigas, não são... Tem alguns afídeos que têm uma associação com formigas, mas esse aqui em particular, esse na América do Norte, eu não sei se tem alguma associação, porque varia de espécie a espécie, tá? Ele não mencionou nada de uma associação desses afídeos com formigas. Mas, assim, essas brigas duram até 2 dias, né? Então, ele realmente registrou essa competição ativa. Aí, a pergunta que ele fez sobre esses afídeos, que gerou a pesquisa dele, é o valor do recurso, ou seja, o benefício, vale o custo para mantê-lo? Quer dizer, qual é o valor, então, desse território para cada fêmea? Qual é o valor dessa folha? Então, ele determinou o seguinte: a hipótese básica de trabalho dele é que existia uma associação entre o tamanho
e a qualidade do território, no caso aqui da folha da fêmea, e o sucesso reprodutivo da fêmea residente. Tá? Isso aqui é uma hipótese de trabalho, digamos que universal, basicamente. Você pode aplicar essa mesma hipótese de trabalho para qualquer espécie, praticamente, territorial. Ah, tem uma relação entre o sucesso reprodutivo do indivíduo e o território dele, né? Até para a nossa espécie. Tem uma correlação entre a conta bancária e o sucesso reprodutivo? Tô sendo... Vocês vão sair daqui muito cínicos, não sejam cínicos. Então, vamos olhar aqui, tá? Sucesso reprodutivo versus a posição na folha, que foi o que ele usou para embasar o estudo dele. Então, veja só o que ele verificou, tá? Quando tinha uma folha que tinham 2 afídeos, então aqui ele colocou, essa aqui é a A, essa aqui é a B. E aqui é a parte mais basal da folha, né, onde o fluxo, a seiva estaria entrando. Então, olha só que trabalheira, pensa bem na trabalheira disso aqui. Ele teve que abrir galha por galha e contar o número de filhotes dentro dessas galhas e a localização na folha, tá? Mais escraviários. Em média, então, em folhas que tinham 2 fêmeas, a fêmea mais basal, aqui perto do caulezinho, tinha em média 122,8 filhotes e essa mais afastada 88,8. Então, vocês podem ver que não só vale a pena ter uma folha sozinha, como até a localização dentro da folha se torna importante. Aí o outro caso, aí foram várias possibilidades, né? Se essa fêmea basal aqui morre por alguma razão, a outra que está aqui localizada um pouco mais distante, o sucesso reprodutivo é equivalente a uma que está aqui basal, tá? Então, o competidor eliminado ali, o sucesso reprodutivo aumenta. Mesmo que ela fique na posição que ela estava. Mesmo na posição que ela estava, ou seja, a seiva consegue chegar até lá. Se a fêmea distal morre, essa que fica sozinha e mais próxima ainda do caule, o sucesso reprodutivo em média é mais alto ainda. Então aqui mostra, né, essa relação realmente do número de fêmeas por folha e essa questão de onde que ela se localiza. E olha só, quando é só uma fêmea localizada aqui basalmente, o sucesso reprodutivo dela é equivalente aqui a essa, né? Então, com isso aqui, ele demonstrou a importância de número de indivíduos por folha e ele praticamente não encontrou mais do que 2 fêmeas, ou seja, se já tem uma fêmea, ela vai brigar ferozmente por aquela fêmea, por aquela folha. Se ela perde e tem uma ocupação secundária, raramente uma outra fêmea vai acontecer, né? Pode ser, mas é raro. Acontece, mas é mais assim, raro. Então, aí, só para mostrar para vocês como que ficou assim, os resultados primários dele com relação a essa questão de ocupação. Oi. Nos primeiros slides você disse que tinha 20 fêmeas para cada folha. Em média, se você pegar todos os negócios, contar todas as folhas da árvore. Sim, tá? Da árvore toda. Então, assim, é uma medida de densidade de fêmeas na árvore. Bom, então, o efeito de tamanho de folha e a posição, tá? Então, aqui ele tem o número de galhas por folha, então tinha até 3. Tamanho da folha, fêmea basal, a segunda fêmea mais distante e a terceira. E aqui? Então, você pode ver o seguinte, quando tem uma galha na folha, o tamanho da folha pode ser menor, aparentemente. Então, quando a folha é pequena e uma fêmea ocupa, ela realmente consegue ocupar sozinha aquela folha e expulsa o resto. Então, a fêmea basal tem 80 filhotes, aí nenhum outro filhote, né? Quando tem 2 galhas na folha, o tamanho da folha, em média, é um pouco maior. Aí a fêmea basal já consegue superar, em média, o número de filhotes, né, de uma fêmea sozinha numa folha menor. Então, vale a pena, às vezes, você até dividir a sua folha, desde que você seja fêmea basal, tá? E que a folha tenha tamanho suficiente para sustentar uma segunda fêmea. E aí essa fêmea tem um pouco menos. Se tem 3 fêmeas numa folha, a folha tem que ser bem maiorzinha já. E aí a fêmea basal aqui,
tem bastante sucesso reprodutivo, desde que ela consiga se localizar ali naquele local, tá? E as outras duas têm bem menos. Então, tudo aqui é uma questão de escolha do tamanho da folha, a capacidade de você excluir outras fêmeas daquela folha e a sua localização dentro dessa folha. Então, dessa mesma forma, você pode aplicar esse conceito, digamos, a todas as espécies. A disputa pelo local, pelo território, pelo melhor local no território. Custo-benefício, tá? Professor, Um sucesso reprodutivo, mas seria só a produção da prole, então a quantidade de prole, ou seria a qualidade dessa prole, se ela chega até a fase adulta reprodutiva? Todo mundo ouviu, né, a pergunta? Eu tenho que repetir aqui, porque como vocês vão ver, se vocês tentarem ouvir as aulas depois, as perguntas, quando são feitas, não se ouve no vídeo. Então, se o sucesso reprodutivo aqui se mede simplesmente pelo número de filhotes ou também pela qualidade desses filhotes. O ideal, quando você trabalha com esse tipo de entendimento, seria que o sucesso reprodutivo medisse também não só o número de filhotes, mas o número de filhotes que sobrevivem e chegam à maturidade sexual e, eventualmente, até que reproduzem. Porque aí a gente está falando da aptidão inclusiva daquele indivíduo, ou seja, a longo prazo, né, por várias gerações. Raramente biólogos conseguem fazer isso. Mas, assim, um proxy, digamos, dessa capacidade seria realmente medindo a reprodução básica. Quantos filhotes são produzidos? Quando a gente faz isso com aves, por exemplo, a gente tenta medir, né, quantos filhotes conseguem sair do ninho, voar. E aí a gente perde a capacidade de monitorá-los a longo prazo. A não ser alguns... Eu tenho um conhecido, um amigo de mais de 25 anos, que é um inglês que trabalha no México, que é o Hugh Drummond, que trabalha com a Tobase. Ele trabalha na Isla Isabel, que é uma ilha ali no Pacífico, onde ele volta todos os anos, há 30 anos. Ele mede ali o sucesso reprodutivo e todos os parâmetros de reprodução dos atobás. E eles retornam ano após ano. Então, ele tem todos os filhotes anilhados, todos os adultos anilhados na ilha, há 30 anos. E eu acho que é um banco de dados que, quando ele morrer, vai sair gente com faca para brigar por esse banco de dados dele. Oi. Existe algum? Indício na pesquisa de que a fêmea basal e a fêmea 2 se associam para proteger a folha maior? Tá. Não sei se todo mundo ouviu a pergunta, se as duas fêmeas, a basal e a próxima, formam uma associação para defender a folha. Ele não mediu isso nesse trabalho aqui, mas seria interessante, é uma pergunta válida, né? Se uma vez tendo uma ocupação de duas fêmeas, que já chegaram a esse entendimento, entre aspas, se elas então partem para excluir as duas juntas uma terceira fêmea. E pode até ser um trabalho experimental, é bem legalzinho de se fazer. A gente sabe que, por exemplo, com aves territoriais, os indivíduos, depois que eles alocam os territórios de um determinado local, eles conhecem os cantos dos seus vizinhos. Então, se, por exemplo, se você introduz um canto de um macho diferente ali, todo mundo corre para ver quem é o intruso, para ver quem é o novo vizinho, vão visitar, tá? E, às vezes, existe a exclusão territorial por vários indivíduos. Bom, eu vou mudar um pouquinho de assunto, só por isso aqui eu dei esses exemplos para vocês verem um pouquinho como é que é essa questão de escolha de hábitat, como é que funciona, competição, etc. E vou falar um pouquinho sobre aquelas outras questões que eu mencionei no início da aula, que é os tipos de deslocamento, né? Indivíduos que decidem sair de um determinado local. Então, tem 3 tipos básicos assim, de deslocamento. Um chamado deslocamento nomádico. Então, é um deslocamento esse aqui que não tem um direcionamento previsível, tá? E, geralmente, os indivíduos aqui se deslocam em busca de recursos. Onde ocorre o recurso, o indivíduo está indo atrás desse recurso. Então, não é uma coisa previsível, não tem uma ida e vinda, digamos. Pode ter, mas aí é só baseado no recurso. Nós temos um segundo tipo de deslocamento, e depois eu vou falar com mais detalhe nesses dois aqui, que é a dispersão. O que vocês entendem por dispersão? Hã? É um movimento, mas isso aqui também é um movimento de um local para outro, esse aqui também é, esse também é. Você sai de um lugar, você vai para outros, mas
tu não volta. Eu gostei do tu conquistar aqui. novos territórios. O indivíduo não volta, tá? Então, a diferença entre dispersão e migração é que esse aqui, o indivíduo, vai embora, ele não retorna mais ao local. E é ligado a uma faixa etária. Vocês todos estão na época, quase todos, na época de dispersão, tá? Os filhotes dispersam, chega uma idade, eles dispersam. É diferente de migração. Migração é um movimento de deslocamento que inclui todas as faixas etárias e é de ida e de retorno, tá? Então, deslocamento de duas pernas. Então, basicamente, são as diferenças mais cruciais entre esses três tipos de deslocamento. Esse nomádico, basicamente, são imprevisíveis. Então, não tem como a gente falar, aquele grupo lá, aquele bando de aves que estão ali, daqui a um mês eles vão para tal determinado local. Não. É nomádico, o nome já diz tudo, é um deslocamento sem previsibilidade. E geralmente associado a recursos que também são imprevisíveis. Então, pode ser a florada de uma árvore, pode ser a frutificação. De alguma forma, ele faz um ciclo ao longo do ano. Ele passa, por exemplo, uma árvore frutificar mês tal, é outro mês. Sim. No final, volta para uma divulgação. Pode ser considerado nomádico, mas mesmo assim, eu não sei se todo mundo ouviu a pergunta. Se tem um movimento, às vezes, circular, que eles estão indo atrás de recursos, né, e eles podem retornar ao mesmo local. Sim, e eu classificaria isso como nomádico, apesar de a gente pensar, não, mas tem uma certa previsibilidade. Mas mesmo assim, o grau de previsibilidade, até se os animais vão se deslocar mesmo naquela época, depende de outros fatores. Então, por exemplo, não choveu, então não frutificou, então os bichos ficam esperando. Então, assim, é imprevisível nesse sentido. E ele está ligado a recursos que são possivelmente efêmeros, tá? Pode até ser que o bicho retornou ali porque voltou a florir uma árvore, alguma coisa, mas não é previsível, tá? Mas eu acho que eu colocaria nessa categoria. Bom, com relação à dispersão, que é uma coisa que é bem mais estudada, esse deslocamento nomádico é muito pouco estudado, tá? Então, é até uma coisa bastante interessante, porque, basicamente porque tem pouca informação. Já a dispersão tem bastante mais estudos sobre isso. É um deslocamento previsível, tá? E ele é ligado a duas questões da espécie. Primeiro, faixa etária. Então, geralmente, quem dispersa são jovens. Tá na hora de ir embora, arrumar seu próprio território, seu próprio apartamento, seu próprio namorado, ou seja lá o que for, né? Tá na hora de reproduzir, então, cai fora, tá? E é ligado, em muitos casos, ao sexo do indivíduo, o tipo de dispersão. Por exemplo, em mamíferos, qual é o sexo que dispersa mais? Machos, tá? Em aves, são fêmeas que dispersam mais. Não sempre, então tem assim variações de espécie a espécie, mas tem esses padrões. Deslocamento a dispersão é uma questão interessante, porque quando o indivíduo faz isso, acontecem vários fatores associados. Então, em primeiro lugar, ele está se deslocando por um território, geralmente que ele nunca viu antes, ele desconhece. Então, ele é exposto particularmente à predação durante essa faixa etária, então tem uma grande mortalidade nas espécies associadas à dispersão. É também uma época de grande exigência energética, porque o animal está todo dia se deslocando, às vezes combatendo outros indivíduos para estabelecer o seu território, o seu local, para ser aceito, às vezes, em determinados locais. Então, só para mostrar para vocês um exemplo de um estudo desse tipo. Novamente, aqui, resumindo em 3 slides, estudos que demoraram anos a serem feitos, né? Eles usaram aqui a dispersão desse primata, Cercopithecus aethiops, e eles estavam determinando quais os custos para esses indivíduos que dispersam. Eles só vivem em bandos, então são animais sociais. Então, aqui, além da dispersão em si, do deslocamento mesmo geográfico, eles têm que encontrar um bando que aceite ele. E quando ele entra num bando novo, nós que somos primatas sociais, eu não sei quantos de vocês
dispersaram não, vou usar um outro termo aí, quantos de vocês se mudaram várias vezes ao longo da vida quando eram jovens? Quantas pessoas aqui? Os pais se mudaram e vocês passaram por 2, 3 escolas diferentes. Eu fui filha de milico, né, piloto da Força Aérea, onde a gente se mudava cada ano e meio, cada 2 anos. Então, eu morei desde o Galeão, Rio de Janeiro, Barbacena, em Minas Gerais, Ceará, Canadá, Brasília, a cada ano e meio. Cada ano e meio, você chegava num colégio novo, você era pessoa nova. E aí você tem que se adaptar àquele grupo, você tem que se adequar, você tem que começar humilde. Né? Você tem que começar novinho ali, aprendendo as coisas. E assim é com animais sociais, quando você vai se integrar num novo grupo, o indivíduo sofre aquele embate inicial para ele estabelecer o seu posicionamento dentro do grupo, né? Tem uma hierarquia já determinada. Esses pesquisadores, eles mostraram que isso aí, o custo, pode ser medido em taxa de mortalidade de jovens. Então, aqui tem o tempo, no eixo X, o tempo desde que o indivíduo entrou no grupo como jovem, então até mais ou menos 2,5 a 5 anos aqui, né? E aqui a taxa de mortalidade. Então, como vocês podem ver, quando o indivíduo chega num grupo, a taxa de mortalidade de indivíduos assim, até meio ano, é muito alta. Ele apanha, ele é excluído dos alimentos, ele é jogado para fora do bando, então exposto a mais predadores. Se predador vem, ninguém defende ele, tá? Então, à medida que ele vai se integrando no grupo, então, a taxa de mortalidade desses indivíduos vai caindo. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de o que acontece com esse tipo de deslocamento. O indivíduo vai sair, vai para um território novo, às vezes vai para um grupo novo, ele vai ser exposto a predadores, etc. e tal, e ainda vai ter essa problemática de integração ao grupo novo. Tá? Professor, essa taxa de mortalidade negativa? É uma taxa, essa aqui, deixa eu pensar o que foi isso aqui. Acho que é diferenças em taxa de mortalidade, não é a taxa de mortalidade em si. Então, eu acho que é com relação a uma taxa de mortalidade 0, né? Então, mas eu posso olhar depois a referência e ver como é que ele mediu isso daqui exatamente. Oi? Mas se todos os jovens se dispersarem, como é que o grupo vai se manter? Então, assim, ao simplificar, né? O que acontece, não sei se vocês entenderam a pergunta, como é que o grupo se mantém se os jovens se deslocam, né? Em primatas, normalmente são machos que dispersam, as fêmeas muitas vezes continuam dentro do grupo e procriam novamente, e eventualmente machos velhos também morrem, então machos novos vão subindo na hierarquia. E às vezes machos novos chegam, porque o interessante para as fêmeas residentes do grupo é que os machos residentes saiam, para não tendo cruzamento. Então elas rejeitam o cruzamento com machos residentes do grupo. Então, machos novos que chegam entram no grupo, e os machos que são criados ali, filhotes, etc., caem fora, entendeu? Professor, isso é um padrão para certos grupos, por exemplo, grupo de primato, ou grupo de felinos, ou isso daí dá para gente extrapolar para um geralzão dos bichos todos. Tá, então, está perguntando se é um padrão geral ou específico para certos grupos taxonômicos. Você está falando do padrão de dispersão ou de... O padrão de exclusão dos novos integrantes. É difícil responder essa pergunta porque, assim, isso é um estudo, tá? Mas, de modo geral, tem outros estudos que mostram que o indivíduo novo que integra um grupo, ele sofre por uma exclusão ali, pelos combates, até ele ser aceito dentro do grupo. Então, eu diria, com base em alguns poucos estudos que eu já li, que provavelmente é um padrão, tá? E ontem passou uma reportagem sobre um parque em Mumbai, que eles estavam transferindo todos os leopardos para lá. E todos os leopardos, de onde eles achavam os leopardos na Índia. Péssima ideia. Péssima ideia. E o parque todo já estava com mais de 100 leopardos machos. Péssima ideia. Em menos de 2 anos, o ataque a humanos nas cidades próximas já aumentou, passou de 100%. Porque os machos, eles... Aí depois que eles foram pensar, mas não pode colocar eles tudo junto. Será que pode fazer isso? E aí os bichos... Aonde que foi isso? Mumbai, na Mumbai. Índia. Tem um parque lá.
Ah, bem grande. que é um parque que não é bom de passear nele, pelo jeito. Aí colocaram umas comunidades lá dentro, Sei. entendeu? Umas Aham. comunidades carentes. Ah, Fizeram sim. uma permissão das pessoas morarem dentro do Ah, é uma forma ótima de diminuir a população. Controle populacional. Sim. Péssima ideia, viu? Péssima ideia. Me lembre disso se eu for passear na Índia, me diga onde é que é esse parque. Não. O que você acha do santuário de elefante no Brasil? Santuário de? Elefante. Que eu acho que é uma péssima ideia também. Pessoal, vamos voltar aqui a esse assunto. Geralmente, a translocação, essa feita por humanos, geralmente é péssima a ideia. O animal sabe muito melhor o que escolher e onde escolher do que nós que não estamos dentro lá do organismo. E menos ainda as pessoas que gerenciam esse tipo de coisa, que infelizmente não tiveram nenhum tipo de treinamento. Eu lamento dizer, mas a área de comportamento animal é muito importante para esse tipo de trabalho. Você reintroduzir animais na vida silvestre, sem conhecer nada sobre o comportamento da espécie, é péssima ideia. Mas o que é que eu vou fazer? Então, pessoal, mas voltando aqui à ideia sobre dispersão, né? Quando envolve um risco tão alto, e eu só demonstrei aqui para vocês um estudo, você não quer uma cadeira? Você está aí em pé? Tem uma cadeirinha aqui, ó. Estou olhando ele ali, eu falei, ele está em pé para ficar acordado ou é aquele... Não. Ah, então tem uma pequenininha aqui. Então, se isso envolve um alto risco, como tipicamente envolve, né, por que então indivíduos vão dispersar? O que vocês acham? Porque tem muitas espécies onde a gente, estudando em detalhe, a gente verifica que alguns indivíduos dispersam e outros não dispersam. Por quê? Vale a pena, né, o que tá... Aquela velha equação, custo-benefício, vai valer a pena a partir do momento que o indivíduo vai se arriscar aquilo, mas alguma coisa ali onde ele está não é tão bom quanto aquilo que ele pretende adquirir no local onde ele for, né, Matheus? Ou a outra alternativa, às vezes ele não tem escolha, né? Ele está sendo, ó, vai. Uma é a competição, que às vezes uma população grande demais não se sustenta em um não dilatar, e outra que aumenta a variabilidade genética sem trocar de população. Aumenta a variabilidade genética, mas individualmente ele não sabe disso, mas o resultado... Mas o que acontece... Mas o que acontece é que eu acho que muitas vezes as fêmeas, que são tias, mães, avós, elas não cruzam com ele, então ele não reproduz ali. Então isso para ele também não é interessante. O indivíduo tem um aumento da variabilidade genética, como ela sugeriu, mas isso é um resultado de um comportamento intrínseco àquela espécie nesse sentido. Geralmente machos, a gente está falando em mamíferos, mesmo em aves, eles tentam se reproduzir, como eu falei para vocês, depois nós vamos ver nas aulas de seleção sexual, que o macho tenta reproduzir com qualquer coisa, entendeu? Ele tá ali, ele vai tentar, tá? A fêmea, que geralmente é a barreira nessa questão, e fala, não, meu filho, aqui não, vai lá, na vizinha, aquela lá. E aí o macho é obrigado a sair, então ele é obrigado a sair do grupo natal dele, do grupo residente, se mandar, porque ali ele não vai ter reprodução. Tá? Será que tem alguma defesa para não ter endogamia? Sim, mas para fêmea, os custos, a gente vai entrar nisso depois da primeira prova. Passarinho que colocava a fêmea, colocava os padrões dos passarinhos. Isso, a fêmea que escolhe. Geralmente a barreira reprodutiva, ela é da fêmea. Para a fêmea, o custo de uma reprodução errada é muito maior. Mas eu não vou nem entrar nisso agora, porque senão nós não vamos chegar no final dessa aula. Tem indivíduos dessa mesma população que não dispersam. Tem. Aqui a pergunta, se tem indivíduos da mesma população que não dispersam. Sim, em muitas espécies a gente vê que tem indivíduos que por alguma razão não dispersam. E é um foco de atenção de pesquisadores, para tentar entender por que alguns indivíduos dispersam, outros não.
Mas deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, dessa questão, padrões, né, de dispersão. Então, para esse esquilo que eu já apresentei para vocês numa outra aula aí, é o Belden Scroll, né, de longo prazo, como é que ocorre essa dispersão. Então, aqui nós vemos um padrão muito claro de diferença de dispersão de machos e fêmeas. Então, aqui ao longo do tempo, né, a idade deles em meses e a distância de deslocamento do sítio natal. Então, a gente pode ver que logo assim, de 2 a 3 meses, os machos já se deslocaram, sei lá, 150 metros do local, as fêmeas ainda estão aqui pertinho do ninho, né, e ao longo do tempo os machos vão cada vez mais longe, continuam dispersando, enquanto que as fêmeas ficam relativamente próximas ali ao local onde elas nasceram. Então, aqui é um padrão, digamos, de mamíferos para essa espécie. E pesquisadores aqui, já um estudo mais clássico, perguntaram, mas por quê? Tá? Parece uma pergunta boa, mas se vocês botarem a palavra porquê na frente de quase qualquer coisa, vocês vão ter como resultado um estudo que pode durar muitos anos, como foi o caso aqui. Então, hipóteses aqui. O que vocês acham? Por que os machos se mandam? Não conseguem reproduzir com as fêmeas naquele local. O que mais? Ou seja, ele pode... Ele pode aumentar o sucesso reprodutivo dele, né? Vou só encapsular o que você está falando. Se ele dispersar, continuar, ele vai procurar fêmeas novas, onde ele poderia reproduzir com fêmeas adicionais, ou seja, ele vai aumentar. Então, aqui tem duas coisas que vocês falaram. Uma, ali ele não vai conseguir reproduzir. E duas, se ele dispersar, se deslocar, ele vai conseguir reproduzir com fêmeas adicionais em outros locais. Deixa eu mostrar para vocês algumas das coisas que foram propostas aqui, né? Pela pesquisa que foi feita a longo prazo. Primeiro, evitar o endocruzamento. Aqui não é como se o animal falasse, não, eu não vou ficar aqui, porque aqui eu não vou melhorar a minha espécie, vou evitar o endocruzamento. Não, é pela razão que a Lise falou aqui. Ali a fêmea vai evitar cruzar com ele, né? Os machos vão impedir também. Mas já é uma hipótese de competição, né? Então, o endocruzamento, particularmente do ponto de vista da fêmea, que tem poucos gametas, aí resgatando aquilo que ela falou ali, a fêmea, ela tem poucos gametas, né, poucas oportunidades de reproduzir. Se ela reproduzir com um macho que é aparentado a ela, vai ter essa endogamia da prole, vai ter uma mortalidade maior da prole. Então, isso seria uma boa razão para as fêmeas evitarem, né? Os custos são muito maiores para elas. Portanto, elas vão excluir machos aparentados ou que elas não conheçam. Como que elas fazem isso? Né? E a gente sabe que em muitos mamíferos, fêmeas identificam machos familiares. Isso pode ser tanto pelo conhecimento, a fêmea, né, o odor daquele macho, ela conhece aquele macho desde que nasceu, está sempre por ali. É um macho conhecido, então ela evita aquele macho. E aí, por essa razão, assim como você sugeriu logo no começo aqui, os machos ali não conseguem reproduzir com aquelas fêmeas, eles migram para ter acesso, então, a outras fêmeas. Tá? Então, isso era uma hipótese aqui dos pesquisadores logo do início, né? E nesse caso, vejam bem, enquanto que é interessante para os machos se mandarem para acessar outras fêmeas, para as fêmeas não tem a menor vantagem elas saírem daquele local. Porque elas não precisam. Se os machos vão embora, vão chegar machos diferentes ali. Então, por que elas vão se deslocar, vão gastar energia, vão ter um maior risco de predação? Elas podem muito bem ficar certinhas ali, esperando, né, os forasteiros chegarem, né? E dá certo para elas. Bom, a outra que foi sugerida aqui, competição por acasalamento, tá? Uma segunda possibilidade. O que seriam esse aqui, tá? Os machos estão todos ali, o ideal para eles seria eles, né, acessarem aquelas fêmeas, cruzarem com aquelas fêmeas, mas tem um quebra-pau, tem briga pelo acesso
a essas fêmeas. Então, o que aconteceria? A hipótese aqui, veja bem, é diferente. Aqui você já está prevendo que se a razão de dispersão dos machos é pela competição entre machos, que quem é que vai dispersar? Só quem se deu mal na briga, né? Então, seriam os perdedores que dispersariam. Aqui você veria, a predição dessa hipótese seria uma correlação entre o resultado dessas disputas e a dispersão. Os ganhadores não dispersariam, mas os perdedores seriam os que iriam embora. Então, já é uma hipótese diferente, com uma predição diferente, que exigiria você monitorar quem ganhou e quem perdeu a briga e quem é que está dispersando. Tá? Agora, isso aqui rapidinho, eles viram que não era nada disso, tá? Só estou mostrando aqui a colinha sobre o estudo. Eles viram que não era nada disso, que eles dispersam no primeiro ano, todo mundo vai embora. Então, assim, isso aqui foi muito rápido deles decidirem que não era, essa hipótese não era a correta para explicar o que estava acontecendo. Porque não tinha essa história de briga. Todo mundo, todos os esquilinhos, antes de chegarem à maturidade sexual, já estavam indo embora. Então, tem uma alternativa a isso aqui, que é essa hipótese de competição por acasalamento, que é uma outra hipótese também que foi proposta pelos pesquisadores, que já é um pouco mais especulativa, um pouco mais assim, sabe, menos intuitiva, talvez. Que eles estariam dispersando para evitar competição futura nas disputas. Já é um pouco menos, né, intuitivo. Você pensa, mas como assim? Bom, explicar o que eles estavam propondo aqui. Eles estavam prevendo o seguinte. Tá, os esquilos todos vão embora daquele local e eles vão dispersar, e aí eles vão escolher o local onde eles vão ficar. Eles vão achar uma outra colônia de fêmeas e eles vão escolher locais onde tem uma menor densidade com outros machos em comparação ao que eles acabaram de deixar, ao sítio local deles, né? Então, assim, eles escolhem locais onde eles vão ter menos disputa, menos chance. É que mais ou menos como pensar... Mas professor, se todo mundo dispersa, essa densidade ela vai ser móvel, então não vai ter um local sempre com densidade menor. Pois é, mas veja assim, eles estavam propondo o seguinte, que eles mediriam, aqui tem que já pensar como é que os pesquisadores estariam medindo isso. Eles iriam medir a densidade, né, de machos, densidade populacional de determinado local, número de machos por população. E aí iriam medir as densidades populacionais e machos, razão sexual, em outras colônias onde esses machos chegassem. Eu acho um pouco difícil, né, fazer, eles propuseram isso daqui, e eles propuseram também o seguinte, que quando um esquilo chegasse num determinado local, numa colônia, e ele tivesse sucesso ali, conseguisse acessar as fêmeas, que ele ia ficar por ali. Ele ia falar, não, agora aqui eu sou bam, 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 aqui eu vou ficar. Tá? Então, isso foram predições desse estudo aqui. O que é que eles encontraram? Tá? Primeiro, não encontraram essas diferenças significativas de densidades populacionais e razão sexual em colônias diferentes. Então, as densidades eram equivalentes entre os sítios natais, após a dispersão, chegavam machos novos, machos dali daquele local iam embora, então isso daí não parecia ser uma explicação boa. Machos sempre dispersavam depois do ano reprodutivo, então isso é outra coisa que eles viram. O macho nasceu aqui, vai embora antes de atingir a maturidade sexual. Ele atinge a maturidade sexual quando ele se situa numa nova colônia, reproduz ali, acasala com várias fêmeas, se manda de novo, vai para uma outra colônia, tenta se reproduzir lá, vai para uma outra colônia, ou seja, ele continua dispersando, ele não para numa determinada colônia e se fixa. Tá? A vida dele realmente é de cigano nesse caso aí, né? Então, isso aqui, esse tipo de padrão que eles demonstraram para esquilos, isso aqui, para eles chegarem a essas conclusões, foi um trabalho de 30 anos. Tá? Do Paul Sherman, da
Diel Mateu, que foi quem herdou as colônias e continuou trabalhando com isso daqui. Então, são 30 anos de acúmulo de dados, de bichos marcados, de amostras sanguíneas retiradas, análises genéticas feitas, radiotelemetria. Então, vocês imaginam a quantidade de trabalho que levou para chegar a essas conclusões. E a pergunta que fica, nesse caso, é essa aqui. Como que são os outros mamíferos, tá? Porque isso aqui, esse tipo de trabalho, não tem, assim, a torta e a direita com várias espécies. Então, teria que ser feita com outros mamíferos. Por exemplo, leões. A gente sabe que leões se reproduzem em determinados grupos de fêmeas, e que são grupos de fêmeas matrilineais, né, que ficam juntas. E esses machos depois saem dali. Para onde que eles vão? Eles continuam visitando diferentes grupos, vão embora? Como que é? Tá? Então, são estudos desse tipo que são necessários serem feitos para outros mamíferos, para a gente ver se isso é um padrão geral. Bom, eu vou virar um pouquinho aqui para falar do outro tipo de deslocamento, que é migração, que eu só vou abordar alguma coisinha aqui, depois eu continuo depois do horário do almoço, tá? Mas migração. Oi? Alguma explicação assim, se aceitam porque as fêmeas Por que as fêmeas dispersam em aves e não? A pergunta é por que é o contrário, o padrão contrário, né? Não sei, não tem uma explicação, digamos que universal para isso daí. A gente sabe que são as fêmeas realmente que dispersam mais em aves do que os machos, enquanto que em mamíferos realmente são os machos. Mas eu acho que está ligado ao tipo de reprodução, porque em mamíferos, né, as fêmeas, elas primeiro que elas têm certeza absoluta ali da maternidade delas, como tem as fêmeas de aves, mas o contrário não é verdade. Em mamíferos, machos têm menos certeza de paternidade, e enquanto que para aves a certeza de paternidade é um pouco maior, digamos. Mas assim, está ligado ao tipo de reprodução, eu acho. Mas não tem uma explicação global para isso daí. Professora, talvez não poderia estar ligado assim que os machos gastam muita energia para fazer o ninho, para ensaiar as performances no campo. Então, em aves, você diz? Aí eles gastam tanta energia nessas questões, daí as fêmeas elas gastam energia dispersando. Até os leques, talvez. Eu não posso assumir aqui, dar uma explicação que eu não posso falar com certeza. Eu acho que é uma pergunta boa, é uma pergunta interessante, até de pesquisa, e que é o tipo de coisa que, para ser respondida, na verdade, teria que levar em consideração vários fatores taxonômicos, uma série de coisas diferentes, algo tipo uma meta-análise, entende? E eu não sei se já tem alguma coisa feita nesse sentido, é uma coisa até interessante fazer, porque é o tipo de análise que tem que levar em consideração tipo de reprodução, local de reprodução, às vezes até a questão latitudinal, entendeu? Uma série de coisas assim muito, muito globais, mas que acho que está ligado provavelmente à reprodução. Como que mamíferos reproduzem versus como que aves reproduzem. Eu acho que isso é o divisor de águas, mas está aberto aí. Né? Pois é, mas tem tanta variabilidade, assim, isso é o tipo de pergunta que é uma pergunta tão global que exige análise, assim, taxonômica mesmo, de vários grupos taxonômicos entendeu? De mamíferos, vários de aves. Não arrisco, não quero arriscar aqui, responder tal coisa. Bom, vamos falar um pouquinho só sobre migração, tá? Então, uma das características principais da migração são deslocamentos sazonais. Então, a migração, ela tem essa questão, é previsível, ela ocorre numa certa época do ano. Migração também pode ser uma coisa relativamente curta, então tem migrações intracontinentais ou então altitudinais, por exemplo, mas às vezes migrações podem ser por distâncias muito, muito consideráveis, que é o que é bastante espantoso. Então, por exemplo, tem beija-flores no México que se deslocam, atravessam o beija-flor, é um bichinho assim de 7 gramas, 6 gramas, que atravessam o Golfo do México voando, tá? 2 vezes. Então, 850 quilômetros. Todo ano esses beija-flores se deslocam de um lado a outro, que é uma coisa bem fenomenal.
Algumas aves marinhas, por exemplo, do gênero Sterna, se deslocam 40.000 quilômetros todo ano. Então, fazem esse tipo de percurso aqui todo ano, né? Saem lá do norte da América do Norte, percorrem isso aqui tudo o Atlântico, a costa da América do Sul, até a Antártica, e voltam aqui beirando a África e retornam. É meio louco, né? Se você pensar, não são aves, eu dei exemplos de aves, mas tem muitas espécies, mamíferos, artrópodos, insetos de todo tipo que também migram. Então, é um fenômeno global, né? Uma vez eu tive na América Central, a gente de carro, isso aqui não fui eu nem que tirei essa foto já eu peguei na internet, mas num local onde a gente teve que esperar e passar, e na verdade eram lagostas que estavam atravessando, e elas ficam uma segurando a carapaça da outra, e você tem que parar, realmente é um lugar civilizado esse lugar, todo mundo tem que parar, o carro para, e fica todo mundo ali às vezes durante 30, 40 minutos, esperando as lagostas atravessarem. Hã? O riachinho do Salmão, que acho que atravessa em cima da rodovia, pessoal, e os salmões vão passando no meio, passando no meio da pista, o pessoal tem que parar e esperar. Não é que nem aqui que a gente atropela todo mundo, não tem problema, não é. Lá você para e espera, respeita as outras criaturas. Eu tive, assim, brasileiramente falando, uma vontade de ferver uma águazinha ali, pegar uma lagosta e levar para casa. Mas eu me controlei. Tá? Então, pessoal, como explicar essa loucura, né? Quando você vê um negócio desse, e você imagina que milhões de anos disso, né? Então, o ser humano, desde do começo, que vê essa questão de migração, às vezes milhares, eu tenho relatos históricos na América do Norte, da época da migração, um tipo de pombo que durante 3 ou 4 dias cobria o céu, você mal via o sol durante o dia. Não acontece mais isso, tá? Mas assim, você não enxergava o céu de tanto bicho passando. Então, como que a gente explica a evolução da migração, né? Levando em consideração todos os custos. Então, algumas propostas explicam que isso tenha, em termos evolutivos, tenha acontecido em etapas intermediárias, né? Que não tivesse sido sempre assim. A gente sabe, por exemplo, que em muitas famílias, especialmente de aves que são mais estudadas, tem espécies que migram algumas distâncias curtas, outras migram distâncias mais longas. Então, a gente sabe que mesmo taxonomicamente tem uma variação ali. Isso daí pode ter evoluído realmente ao longo, né, de milhares de anos. E as razões mais prováveis deve ser por causa da dieta. Então, em locais onde os animais teriam uma base de recursos muito minguada durante o inverno, etc., essas aves, então, se deslocariam para locais onde tivesse uma oferta de recurso bem maior. Então, todos isso são razões prováveis. Alguma ideia de repente, buscar um local menos arriscado para a reprodução, em relação à redução de predadores, A pergunta aqui, se a migração, em alguns casos, poderia ser para buscar locais para reprodução. E sim, por exemplo, baleias, em particular, tem essa questão. E tanto quanto a temperatura da água, quanto também de recursos mesmo. E tem algumas espécies que reproduzem nos locais onde tem maior oferta de alimento, né? E também proteção de predação. E aí, às vezes, não é só o deslocamento à distância, mas buscar um local mais abrigado, que é o caso, às vezes, de baleias. Mas então, quando a gente fala de migração, vem à mente essa questão dos custos, né? Então, uma ave que nem essa do beija-flor, ou então sterna, essas que fazem migrações muito longas, ou quaisquer outros animais, quais são possíveis custos aqui para esses animais que estão migrando? O que vocês acham? Energia, achar comida para manter, né? O que mais? Risco de predação, né? Tem uma série de riscos em potencial que são bastante evidentes.
até mesmo o tempo, né, necessário. Esse animal, às vezes, demora semanas para chegar no seu local final, seu destino. Mas, além disso, a energia, ou seja, a manutenção dessa energia toda para fazer o próprio deslocamento e o risco de predação. Predadores sabem, quando é época da migração, eles vão nas rotas migratórias e ficam ali sentadinhos esperando chegar a janta, né? No final do dia, cansada, inclusive. Então, eles estão sabendo. Uma das questões que se levanta sobre uma característica da migração, que é o fato que geralmente animais migram em grupos, em grandes bandos. Às vezes bandos pequenininhos que vão se juntando, né? Uma das propostas seria que, para diluir um pouquinho esse risco de predação, se você está metido ali num bando, pode ser que os predadores não peguem a você. A outra coisa interessante que a gente vê em termos de padrão de migração é como que indivíduos e grupos ajustam as suas rotas de migração para evitar custos ligados ao gasto energético. Então, por exemplo, aves, né, migrantes europeus que vão para a África Central, vão via Espanha e Gibraltar e cruzam ali o Mediterrâneo no local mais estreito. Então, às vezes, animais usam uma rota de migração mais longa para terem um percurso sobre o mar menor, porque no mar não tem onde pousar, né? Então, seria uma problemática. E uma pergunta que norteou algumas pesquisas sobre isso é essa aqui. Se o aumento na distância, que seria um custo energético maior, um custo de tempo maior, seria uma estratégia adaptativa para evitar o afogamento. Porque se o animal está voando sobre o mar e cansa, sabe, não tem onde pousar, né? O bicho, aves em particular, né? Tem esse estudo que eu achei muito legalzinho, que, novamente, eu vou mostrar um estudo, antigo, é um clássico, e é um estudo desses que foi feito com muito pouco recurso, que eu acho bem legal. Foi feito com esse passarinho aqui, o Virioliváceos, pelo Sandberg e Moore, em 96. Então, esses passarinhos, eles migram da América do Norte para a Amazônia. E os pesquisadores descobriram que esses pássaros tinham duas rotas de migração. Eles podiam tomar uma rota ou a outra. Essa rota aqui em vermelho é uma rota de migração mais longa, então os pássaros saem mais ou menos dessa região aqui do centro, do sudeste para o sul dos Estados Unidos. Eles percorrem toda aqui ao longo do Golfo do México, passam aqui pelo México, América Central, para chegar na Amazônia Central. E tem uns que encurtam quase pela metade essa rota de migração e atravessam aqui mais sobre o mar para chegar na Amazônia. Tá? Então, eles vendo que existiam essas duas rotas, eles elaboraram uma hipótese sobre isso. Qual seria essa hipótese? Por quê? Mais jovens e curiosos atravessar uma rota mais curta. Então, a Alice está propondo uma hipótese, que animais mais jovens e mais... Talvez não mais jovens, mas de repente já fizeram a migração uma vez, são adultos ainda. Tá ficando mais complexa a hipótese. Não, talvez os jovens Não, vamos falar de novo. viajem com animais mais velhos, não sei. Vamos começar de novo. Porque uns escolhem a rota mais curta e outros a rota mais longa. Tá, os que escolhem a rota mais curta, que seria sobre o mar, estavam melhores. Vamos ser estavam mais robustos, tá bom. Então, nós temos uma hipótese de trabalho. Os indivíduos que vão atravessar o mar, então, ali sobre o mar, são aqueles que estão em melhores condições. Todo mundo achou legal essa hipótese? Pode ser só porque eles não sabem que tem aquele caminho com a rota mais curta. Isso é uma... Não, mas aí você está falando que eles não sabem que tem um caminho pela rota mais curta. Se eu estou falando que eles vão pela rota mais curta, em comparação a uma... Eles não sabem que tem a rota mais curta. Então, eles vão pela rota mais longa. Ou seja, a hipótese alternativa aqui, sendo proposto... Sai todo mundo junto. Então, como é complicado, né? Mas os filhotes são que não
Então, estou preparado para descansar mais vezes, aí vamos mais... Vocês estão vendo uma coisa interessante? Quando a gente bota a pergunta por quê? A gente tem um padrão aqui de comportamento. Vocês já geraram aqui pelo menos 4 hipóteses distintas. Eu digo para vocês que se vocês quisessem trabalhar com isso de verdade, vocês estariam encarando um doutorado e mais uns 10 anos de trabalho. Que é isso? Fale. Essas rotas, elas são feitas na mesma época do ano? Exatamente na mesma época do ano, início do inverno lá, tá? Então, vocês elaboraram várias hipóteses aqui e vejam bem, vocês elaboraram, por isso que eu só dou para vocês aqui a proposta, vocês escreverem uma proposta de trabalho que vocês não têm que executar, tá? Porque na hora que vocês falam, bom, então é isso, a minha proposta é, os indivíduos que estão mais fortes vão fazer a rota por cima do mar, tá? Então tá aqui. Vamos botar essa hipótese aqui, tá? Pássaros com... Vamos botar de uma forma mais bonitinha agora, né? Como é que você colocaria num trabalho, né? Pássaros com baixas reservas de gordura não devem arriscar a viagem de 1.000 quilômetros cruzando o Golfo do México. Isso foi o que vocês falaram para mim, só que agora está aqui mais arrumadinho. Em vez de falar tão mais forte, a gente fala baixas reservas energéticas, tá? Todo mundo concorda? Vamos botar essa hipótese aqui, foi a hipótese do trabalho, tá? Eles colocaram essa hipótese para esse trabalho. Vejam bem, é um trabalho inteiro, só tem uma hipótese para ser testado. Você não precisa querer resolver tudo de uma vez só. Então, como que eles fizeram isso, tá? Aí é o negócio cabeludo. Como que você vai decidir o que acontece? Então, como é que você testa mesmo isso? Eu vou dar para vocês aqui, ó, a colinha aqui, porque foi muito bem elaborado, muito criativo. Eles capturaram os pássaros aqui no Alabama. Os pássaros, eles já ficam prontos para migrar. Antes deles iniciarem a migração, eles vão se juntando aqui em bandos. Vamos, não vamos, ainda não, vamos, tá? Ficam ali. Tipo a gente, vamos, ainda não. Bom, ficam ali esperando para migrarem. Eles capturaram na costa do Alabama e classificaram eles com relação à gordura. Então, dá para fazer isso medindo tarso com a massa, dá para fazer uma medida peitoral de gordura com paquímetro, dá para você fazer também. Então, eles mediram a quantidade de reserva energética na forma de gordura. E aí, eles usaram uma coisinha bem legalzinha chamada gaiola de Emlen, que eu vou mostrar para você o que é. A gaiola de Emlen é uma bolação de um cara chamado Steve Emlen, que é um bom amigo, grande amigo, uma pessoa maravilhosa, que já está bem velhinho, na verdade, já aposentou lá de Cornell. E ele bolou, quando ele era jovem, quando ele era um pós-doc, ele bolou uma gaiola que leva o nome dele, gaiola de Emlen que leva, que é um negócio mais ou menos assim. É uma gaiolinha em funil, no fundo aqui dessa gaiola, ele bota um papel filtro, que hoje em dia já deve ter umas coisas mais interessantes, mais tecnologicamente avançadas. Isso foi há 40 anos atrás, sei lá. Um papel filtro, aí ele pega o passarinho, molha as patas do passarinho com tinta de carimbo e deixa o passarinho dentro dessa gaiola durante uma noite. O que acontece? O passarinho, quando ele está pronto para migrar, ele fica olhando na direção em que ele vai. Então, se ele vai para o sul, ele fica fixamente pulando, tentando ir para o sul. Quando ele vai para uma outra direção, ele vira e fica tentando naquela direção. Então, a noite inteira ele fica ali, virado na direção que ele quer ir, pulando ali. Então, de manhã, quando você tira o papel filtro e você olha, você sabe a direção que o passarinho estava olhando, para que ele queria migrar para aquela direção. Então, essa gaiola de Emlen foi uma grande descoberta, porque os passarinhos têm algo chamado inquietação migratória. Se você tem um passarinho numa gaiola, durante a época de migração dele, ele vai ficar batendo na gaiola na direção que ele quer voar durante a época de migração, tá? Então, o que esses pesquisadores fizeram? Eles pegavam os passarinhos, capturavam, mediam a reserva energética, colocavam na gaiola de Emlen durante a noite e de manhã pegavam papel funil lá no fundo e olhavam. O que eles mostraram, tá? Isso aqui é o papel filtro de aves que tinham baixa reserva energética, né? Em média, menos 5 gramas do que os outros. Então, aqui eles viram que esses passarinhos, isso aqui são os eixos de localização, de média de número de patinhas
marcadas no papel filtro. Então, tomando todas em consideração, esses passarinhos com baixas reservas energéticas queriam ir para o oeste, enquanto que os passarinhos que tinham altas reservas energéticas queriam ir para o sul. Tá? Então, ou seja, passarinhos aqui com baixas reservas energéticas queriam ir para o oeste, queriam ir por aqui, e os que tinham alta reserva energética queriam ir para o sul. Então, com esse trabalhinho, a baixíssimo custo, eles mostraram uma coisa super interessante, isso em 1996, quando não se entendia quase nada sobre migração, que aves migram, dependendo da rota de migração, é baseado em grande parte numa alta avaliação. Eu tenho condição de me arriscar em cima do oceano? Custo-benefício, tá? Então, eu vou fechar nessa aula com isso, só rapidinho passando. Então, o que eu falei nessa aula, né? Que animais são previsíveis quando eles buscam um local para residir. Eu falei um pouquinho sobre a exclusão territorial por competição, né? Com habitats ótimos para cada espécie, pode ocupar ou não. Está ligado a sucesso reprodutivo, essa otimização do local que a espécie ou o indivíduo escolhe. E dei também exemplos sobre tipos diferentes de deslocamento, nomadismo, dispersão e migração, só para encapsular isso daí. Finalmente, eu comecei a falar um pouco sobre migração, custos e benefícios, e nessa segunda aula, depois do almoço, eu vou dar um enfoque maior sobre essa questão de migração. Perguntas, pessoal? Alguma coisa? Sim. Você falou que a dispersão ela é previsível também, né? Mas a migração, no caso, ela é mais previsível do que a dispersão. Como é que a dispersão poderia ser previsível? Não, todas duas. Eu não sei se vocês ouviram a pergunta. Se dispersão e migração são ambas igualmente previsíveis. É isso, mais ou menos, que você perguntou? Qual que é a diferença? Tá. A dispersão é tão previsível quanto a migração, porque, assim, dispersão ocorre em todos os animais praticamente, e é previsível com relação à faixa etária e tipicamente com relação ao sexo do animal. A migração também é previsível, mas é sazonal e não está ligada à faixa etária. Tá? Em relação à previsibilidade, para onde, para qual lugar? A dispersão não tem uma previsibilidade tão grande com relação para onde o animal vai, mas é previsível com relação à época e à faixa etária e ao sexo. Já a migração é mais o local e a sazonalidade, mas são ambas previsíveis, tá bom? E eu acho que não podia faltar a do dia, né? Coisas que eu estou repassando, pérolas de sabedoria. Ok, pessoal? Então, é isso aí.